quando ele, junto com o Sam Altman, ele cria a OpenAI, que fabricou o ChatGPT, a ideia era criar uma inteligência artificial, código aberto, seguro e sem fim lucrativo. Né? Por isso que o nome dela é OpenAI, aberto, código aberto. Então a ideia foi essa para competir com o DeepMind, que era a inteligência artificial mais avançada da época, que ele dizia que era do demônio. Só que aí, segundo ele, quando a filosofia da OpenAI começou a deixar de ser código aberto, sem fim lucrativo e para o bem da humanidade, ele falou que ele saiu da empresa. E ele está processando hoje a OpenAI e o Sam Altman, eles viraram inimigos, né? Então, o Elon Musk sempre está querendo montar projetos que tragam uma inteligência artificial segura. Ele criou a xAI com essa desculpa, só que hoje, recentemente, ele falou para o Jordan Peterson que em Memphis, no Tennessee, ele está criando o nosso novo Deus. Aí você fala, pô, irmão, aí é para eu ficar com medo? Ele começa a rir, aí o Jordan Peterson falou, não achei graça não. Muito emblemático, porque ele fala, a Memphis, a antiga capital do Egito, onde os faraós governavam, né? E lembrando, né? O faraó Ramsés II, que governava em Memphis, o nome grego dele era Ozymandias, né? Para conectar com Alan Moore aí, né? Aí mais outra dica, se você quiser ler, né? Watchmen, V de Vingança, O Monstro do Pântano, o livro Jerusalém, que é sensacional também, entre muitos outros. Então, quando você pergunta para Elon Musk, mas não tem o perigo da inteligência artificial exterminar a humanidade? Ele fala, tem. Aí o Joe Rogan fala, e agora, qual é a solução? Ele fala, a solução é o merge, em inglês ele fala, é o merge scenario. Merge é fusão. Scenario é o cenário de fusão. Como assim o cenário de fusão? Aí ele fala, se você não consegue vencê-lo, junte-se a ele. Nós nos tornarmos máquinas também. Então a proposta do transhumanismo é colocada pelo Elon Musk como a única solução para a gente não ficar para trás e não ser destruído pela inteligência artificial. Entendeu? É virar meio máquina. É virar meio máquina. É unir a máquina ao ser humano e a gente ter algo além deles, que a gente vai ter a máquina e mais o humano. Só que você vira um ciborgue nessa história. Peter Thiel, ele tem dado entrevistas altamente preocupantes. Ele deu uma entrevista para o Hoover Institute, que ele já falava isso, e agora ele deu uma entrevista para o Ross Cutler, que é jornalista do New York Times. Essa entrevista está no YouTube. Eu ia falar que era incrível, mas é assustadora também. O Peter Thiel, ele fala o seguinte... Quando Jesus fala, ele se diz cristão, né, o Peter Thiel. Quando Jesus fala de você nascer de novo e salvar a sua alma e passar por um novo nascimento, é uma espécie de transhumanismo. Então ele quer usar o cristianismo para defender o transhumanismo. E ele fala, eu não quero só trocar a minha alma, eu quero trocar o meu coração, meu rim, eu quero trocar até, ele fala, meus órgãos reprodutores, eu quero trocar tudo que eu quiser. Por quê? Aí ele fala o seguinte... Lá em 1 Tessalonicenses 5:6, se eu não estou enganado, a gente leu o slogan do anticristo. O slogan do anticristo, esse bilionário que financia o Donald Trump falando isso, ex-sócio do Musk no PayPal. O slogan do anticristo é paz e segurança. Quando vocês ouvirem paz e segurança, virá repentina destruição. Então o que ele defende? Ele defende que os Estados Unidos precisam voltar a ter uma tecnologia que, em vez de fazer TikTok e rede social de dancinha, tem que investir pesadamente na associação entre tecnologia, inteligência artificial e guerra. Porque os Estados Unidos têm que se preparar para uma guerra para continuar se mantendo a potência global. Então a ideia é o quê? O governo americano dedicar fortunas para a guerra e o Vale do Silício comandar todo o projeto de guerra americano. É exatamente isso que eles estão fazendo. E para isso, a fusão do homem com a máquina é fundamental. Para a gente conseguir não apenas vencer uma guerra tecnológica contra a China, mas a gente conseguir vencer uma hipotética guerra do homem contra a máquina. Só que aí tem um grande problema. Muitos vão dizer que essa ideia do Musk, né? A única maneira de vencer a inteligência artificial é virar um ciborgue, é o transhumanismo. É você se fundir com a máquina. Na verdade, isso aí é você se colocar numa posição de ser um objeto hackeável também. Que aí você tem o controle total instaurado. Você tem uma grande arapuca. Reprogramação. Você vira um robô na mão deles, né? Principalmente se você tem um implante que nem no cérebro. Black Mirror, o primeiro episódio lá da mulher.
Qual? Ela vai morrer, dessa temporada nova? ela vai morrer e coloca um implante. Exato. E aí ela tem que pagar mensalmente. E aí, se ela não tem grana, entra propaganda no meio. É verdade. E aí tem que sempre pagar mais aí essa mensalidade. Terminou mal a história, né? Mas é mais ou menos isso. É igual aquele O Preço do Amanhã, mais um filme aí pra galera. Que os caras compram tempo lá? As pessoas menos favorecidas compram minutos. O cara tá correndo atrás de minutos, enquanto os bilionários sugaram o tempo de todo mundo e vivem eternamente. Pois é. O cara tem tempo sobrando. A história é um pouco essa. Então, quando a gente cruza o que o Elon Musk fala com essas obras de ficção, com a filosofia que trata dos perigos da inteligência artificial, a gente vê que o transhumanismo ele parece a única solução para o homem, primeiro, não ficar para trás, não virar uma subclasse, e segundo, para o homem tentar batalhar com a máquina. Só que isso pode ser talvez a maior cilada da humanidade. Porque você colocando implante no cérebro para tentar vencer a máquina, pode ser que você se transforme tão hackeável quanto a máquina, né? E perca o diferencial que é o do ser humano, né? E todo mundo tá propondo isso, o transhumanismo. Agora imagina quando eles trouxerem um implante... No livro do Homo Deus, do Harari, né? Então, Harari é uma figura meio dúbia, né? Porque ao mesmo tempo que ele defende coisas nessa linha, e ele também participa do Fórum Econômico Mundial, ele faz alguns alertas também sobre o perigo da inteligência artificial. Essa parte é interessante. O Harari assinou aquele abaixo-assinado do Max Tegmark, do professor do MIT, pedindo para que as empresas dessem uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial até que a gente tivesse certeza que ela não se levantaria contra nós, né? Então vai nessa linha também. Então, essa ideia do transhumanismo é apresentada como uma única solução, mas pode ser uma grande arapuca. E tem outra questão. Imagine, voltando àquele livro Who Owns the Future, né? Quem Domina o Futuro, do Jaron Lanier, ele tem um interlúdio chamado interlúdio, acho que é o interlúdio 11, que é Limits are for mortals. Limites são para mortais. Nesse interlúdio ele fala sobre a fixação que os magnatas do Vale do Silício têm pela imortalidade. E ele vai falar do Peter Thiel. Peter Thiel também tem essa fixação, né, de viver para sempre. Junto com o Raymond Kurzweil, que era engenheiro da Google, né? E vários outros, né, que são adeptos daquilo que a gente chama de Life Extension Technologies, né, tecnologia de extensão da vida. A Google tem uma empresa chamada Calico, que é a California Life Company, que tem esse objetivo, né, de estender a vida. Então, esses caras, eles estão se preparando para esse evento esse evento geofísico, e eles estão se preparando também para serem super-humanos imortais. E é claro que eles não vão oferecer isso para todo mundo, a não ser que pague muito caro. Agora você imagina o cenário hipotético em que eles encontrem a solução para o envelhecimento, né, essa tecnologia de extensão da vida, e eles digam que para você ter esse benefício de viver mais, você tem que fazer uma espécie de terapia genética. Um implante que vai trazer uma terapia genética. Eu acho que todo mundo vai vender. Boa parte das pessoas irão vender tudo que tiver para poder viver mais uns 50 anos. Você não acha, não? Segundo o Larry Page e o Sergey Brin, que são os cabeças da Alphabet, que é Google, né? Eles falam que essa será a maior empreitada da história da humanidade, porque todo mundo vai dar o que tiver para poder viver mais uns 30, 40, 50 anos. Daqui a pouco 100, daqui a pouco 500, daqui a pouco 1000, quem sabe, né? Então, essa ideia do transhumanismo, ela vem com uma grande arapuca também, porque se você já tem o Peter Thiel falando sobre o anticristo, sobre o apocalipse, será que essa não é a verdadeira marca da besta? Que você não vai poder comprar nem vender se não tiver, mas você instalou isso no corpo com a desculpa de que queria viver mais? Porque tem uma passagem muito estranha no livro do Apocalipse que diz que naqueles dias muitos procurarão a morte e não encontrarão. Então parece que vai ter alguma coisa que vai impedir a pessoa de morrer na hora que ela quiser. Será que é uma terapia genética? O que será isso? É difícil a gente entender. Mas o que é estranho é que nessa entrevista do Peter Thiel com o Ross Cutler, que é o jornalista do New York Times, esse jornalista falou para ele: você está dizendo que você está desenvolvendo uma tecnologia que é exatamente para vencer o anticristo. Só que parece que você que está criando as condições para o anticristo aparecer. Você não acha, não? Aí ele deu uma travada, não conseguiu responder. E aí o cara aproveita e pergunta para ele: mas espera aí, entre o fim da humanidade e a perpetuação da humanidade, de qual lado você fica? Aí ele fica, aí ele, demorou muito, hein? Essa tua pausa aí foi preocupante, hein? Aí ele fala: não, porque eu não quero que a humanidade permaneça. Eu quero que a humanidade
se funda com a máquina e assim consiga se permanecer. Então, na verdade, ele está querendo o fim da humanidade como tal e uma pós-humanidade, um pós-humano transhumano. É isso que ele está propondo. Então, essas ideias loucas que esses caras têm, que às vezes um solta sem querer num podcast, é o que todos esses caras pensam. Só que eles não falam abertamente. Eles apresentam isso como um novo movimento conservador, né? Uma cultura woke, uma nova opção marxista, um pós-capitalismo, um capitalismo de stakeholder, um capitalismo social, uma terceira via como a America Party do Elon Musk. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que está sendo montado uma arapuca que é o mesmo produto vindo da esquerda, da direita, de cima, de baixo, tudo quanto é lado, só que vendido com o discurso que te agrada, dependendo do que você gosta, né? Você gosta de suco de uva, então vou te vender a minha Coca-Cola com gosto de uva. Ah, você gosta de laranja? Então ela com laranja. Mas é a mesma coisa, o mesmo produto, a mesma fórmula, entendeu? Que é o quê? Que é a tecnocracia, que é o povão se ferrando e a elite mandando geral. É o que o livro do Albert Nock, né? Nosso Inimigo o Estado, fala de tempos em tempos, mais um livro aí pra galera, Albert Nock, fundamental. De tempos em tempos acontecem crises e durante essas crises o Estado sempre aproveita para, em nome de oferecer segurança, abocanhar mais uma parte do poder social, aumentando o poder estatal. Na minha opinião, é isso que está acontecendo. É claro que isso tudo vem de várias reflexões sobre tecnologia, sobre filosofia, sobre a história, né? É um resumo do alerta que eu gostaria de fazer pra galera. Pensem bem nisso, consulta aí, né? Examine todas as coisas, retém o que é bom, mas é algo que tá preocupando. Quem tá um pouquinho desperto aí tá preocupado com isso, porque parece que tá tudo convergindo aí para essa concentração de poder, concentração de renda. Pois é. Tomar uma aguinha. Enquanto você toma água, vamos saber das dúvidas do pessoal aí, Helene. Bora lá, ó, já tem algumas perguntas aqui. O Rafael Léo Hart, ele falou o seguinte: professor, o Laranjão está